Boa noite, Patrícia. Boa noite, Leonardo. Boa Agora sim, né, noite. Léo? Tamo Eu? junto. Oi aí. Boa noite, Olha aí. seja Vamos, vamos. muito bem-vindo, meu amigo Décio, minha irmã Patrícia, que está aí nos assistindo. O Décio já sabe a história de um pouco do Leonardo, né? Mas tem gente ainda que não conhece. Boa noite aí ao pessoal que está chegando. Aqui é o pessoal da Faculdade Sem Crise agradece vocês aqui. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Leonardo, de quem fugia da escola e hoje é palestrante e escritor. Conta um pouquinho aí, Léo. O Leonardo, ele é segundo sargento da Polícia do Acre. Além disso, ele também é palestrante, escritor e criador do método Seja a Nota 10 na vida. É. Opa, professor. É muito bom te ver. Saudade. Faz tempo que a gente não bate um papo, né? Faz muito É tempo bom mesmo, né? demais. Isso, a gente já participou de algumas mentorias junto, né? Algumas lives. Então é sempre bom estar aqui com você. Boa noite a Jailma Silva. Boa noite, Liseu, Genildo, boa noite, minha linda, boa noite, Décio, amo de coração, boa noite, gente. Então, sim, Sejam todos professor, bem-vindos. como eu estava falando aqui, né, eu e meu irmão, a gente cria tudo para tentar aprender, né? Aqui é o fundo do quarto dele, eu estou aqui na casa dele, que a minha mãe está aqui, né? Eu vim para cá passar o dia com ela. Então, a gente está aqui eu estou aqui roubando o espaço dele, né? Então, professor, eu já fugi da sala de aula. Eu não gostava, não. Sala de aula era melhor. Professor, não sei se é da tua época, mas é da minha época. Não sei se alguém aqui já assistiu filme do Zé do Caixão que passava na Bandeirante antigamente. Não sei se aqui alguém já assistiu o filme do Zé do Caixão. Quem já assistiu o filme aqui do Zé do Caixão? Eu acredito que não é da época do pessoal que está aqui acompanhando a gente, não. Quem já assistiu aqui, ó, coloca aqui, conheço Zé do Caixão, assisto. Gente, o filme do Zé do Caixão era um filme de terror, né, ô professor? O senhor Sim. assistiu algum? Com certeza, assisti vários, né? E Olha principalmente por aí. causa daquele jeito dele pelo nome, né? Pelas unhas dele compridas. Outra coisa, se vestir tudo de preto, né? Aí tinha uma Isso. cartola preta ainda que o pessoal ele usava, porque dava aquela impressão Ele, de pessoas, né, que mexem com funerária, essas coisas, né? ele Principalmente de ficava filmes dentro de um, antigos também, né? ele ficava dentro de um caixão, né? É, Então, eu preferia mil vezes assistir o filme do Zé do Caixão do que ir para a escola. Eu comparava a sala de aula como alguns filmes, alguns personagens. Eu colocava na minha cabeça que eu fazia como se o professor fosse aqueles vilão, aqueles monstros do filme. Os alunos era aquele zumbi que aparecia, que queria me pegar. Fantasiava a sala de aula como um cenário de terror mesmo, um filme de terror. Qualquer dia desse eu vou fazer um texto, referenciando a sala de aula nessa imaginação que eu tinha a respeito dela, como um cenário de filme de terror. Boa tarde, meu irmão mais novo, Luiz Felipe, lá de Abaiara, Ceará. só um minutinho aí, meu amigo tá Olha ali aí com a mandalas Divina Natureza. divina O André natureza. Hector está aqui conosco também. Muito obrigado, André. Olha aí. Eu era o vilão dos professores, ele tá falando aí, ó. Aí eu, aí eu fugia da escola, eu me escondia dentro do banheiro. Ó, tinha uns cantos secretos que eu tinha na escola. Era o banheiro, lá no último boxzinho, eu me escondia lá dentro e fechava, que era a única porta que tinha ferrolho no banheiro. Eu me escondia no fundo da escola, tinha tipo um armazém, um local lá que guardava material, guardava material de reciclagem, que a escola trabalhava muito com reciclagem. Aí eu me escondia lá atrás também. Me escondia numa árvore, eu subia numa árvore e ficava lá em cima da árvore para ver se ninguém me achava, mas
eu sempre era pego, né? Eu tentava fugir, mas sempre me achava. Eu fazia de tudo para tentar fugir da sala de aula, que para mim era o pior lugar do mundo. Não, eu não conseguia me achar dentro da sala de aula. Eu não tinha, eu não conseguia aprender como os outros alunos aprendiam. Eu não conseguia entender o que os professores falavam, como era para entender. Eu não fazia de entendido. As pessoas não me entendiam o que eu falava, o que eu colocava. Eu falava muito errado, professor. Eu falava errado demais. Mas eu também tive essa Era dificuldade, Léo. Eu, como mineiro, o que acontece aqui no sul de Minas, nós trocamos muito o L pelo E, o R pelo L, entendeu? Então, por exemplo, eu ia falar atleta, eu não falava atleta. Eu tive de fazer fonoaudiologia, tudo para poder corrigir isso. É, o sim, pessoal me eu chamava de cebolinha. Cebolinha, eu também já fui chamado de Cebolinha, pilha fraca, porque ficava falhando nas palavras, não falava as palavras por completo, comia as letras, pilha fraca. Fui chamado de Pompil, Pompil porque eu não conseguia falar a palavra bombril, né? Tanto que Pompil se tornou, foi o meu nome, ele se tornou mais forte que o meu próprio nome. Eu perdi minha identidade por causa da palavra Pompil. Tinha outros apelidos, vários, eram vários Nossa, apelidos. E alguns apareciam no dia, quando eu falava uma palavra errada, já virava o meu apelido do dia, né? Eu você tinha um sofreu, apelido por dia. você sofreu muito bullying, então, na escola. Naquela época não era bullying, né? Era coisa de criança, né? Não existia bullying naquela época, né? O pessoal aqui estão pensando que a gente está falando da década de 30, eu acho, né? Falando naquela época, naquele tempo. Falando do Zé do Caixão aqui, o pessoal acha que estão entrando aqui, estão pensando que é uma live é, sobre coisas antigas aqui, né, gente? O professor Heraldo é novinho, pessoal. O professor Heraldo aí Novinho, não já tem, tem 48 não já, meu passa dos amigo. 70 ainda, não. Não passa dos Não, 70 não, verdade. gente. Dos 70 não, mas dos 40 já. Olha aí. Então eu tinha muita dificuldade dentro da sala de aula, muita mesmo. Eu errava coisas simples, eu não conseguia acompanhar. E eu tinha medo da sala de aula, eu criei pavor. Só Quem te, que, quem te ajudou muito, Léo? então, o que me salvou nisso, né, é o que eu prego hoje. Eu trabalho muito com a área de palestras educacionais, né, escolas e tudo. O Mandala tá falando que aí virei um brigão. Ele falou, eu sofri muito com isso. E eu virei um brigão. Mandala, eu também. Como é que é? Mandala é o nome do Instagram dele, mas como É é o o nome dele André Eco. também? André, eu também virei brigão. Eu brigava quase todo dia, quase todo dia. E naquela época podia dar castigo nos alunos, né? Então, eu ficava de castigo na diretoria. Eu limpava as cadeiras, as paredes da escola eu limpei. Eu varria as folhas do colégio. Eu briguei muito na escola, o André. Briguei muito, muito mesmo. Mas aí, eu acho que não aconteceu contigo o que aconteceu comigo. Eu nunca ganhei nenhuma briga minha, nunca ganhei nenhuma, eu perdi todas. Nunca ganhei nenhuma, nenhuma. Aí quando eu chegava em casa todo sujo, todo roxo, né? Aí a minha mãe puxava minha orelha. Não pode não, brigar não, Mas não precisa disso não. o André chegou a estudar comigo. O André é um grande amigo meu também, tudo. E ele chegou a estudar comigo e era realmente isso que acontecia com ele. Ele chegou a brigar, batia. Aí o que acontece? A turma tinha medo dele porque ele tem o corpo forte, né? Corria Eu era dele. fatal, eu era fatal. Mas o André, a dificuldade dele na escola era outra, né? Sim. Aí o que aconteceu? O senhor perguntou quem mudou, quem participou da minha vida para ter essa mudança, né? Eu só fui reconhecer isso depois de muitos anos, o professor, fui reconhecer isso há poucos anos atrás. Foi quando me deu uma luz, uma chave na minha vida. Mas a minha mãe, ela trabalhava na escola onde eu estudei. Ela trabalhava a escola que eu fiz todo o ensino fundamental e é, até a oitava, antiga oitava série, né? Desde a primeira série até a oitava série. Então ela participou de tudo isso.
E aí ela via tudo isso acontecendo na real, na frente dela. Ela via as crianças me chamando de apelido, ela via as crianças querendo fazer essas brincadeiras, ela via os professores, antes mesmo de dar um carão em mim, às vezes dava era nela, falava com ela primeiro, olha, o teu filho está fazendo isso, o teu filho está atrapalhando isso, né? Chamava a atenção dela. A mãe, ela era a servente, auxiliar de limpeza, ela limpava as salas da escola onde a gente estudava. Hum. Então, o professor tinha muito contato com ela, ela era muito ligada. Eu vi minha mãe chorar muitas vezes na escola, o professor. Minha mãe chorou muitas vezes para professores, pedindo segunda chance de prova, pedindo para eu fazer um trabalho a mais, pedindo para ter mais paciência. Eu vi minha mãe chorar muitas vezes na escola. Às vezes eu ia fazer a prova de recuperação final, ela ficava na ponta, do lado de fora da sala, esperando eu terminar, né, para saber como é que foi. Daí chegou, me emociona, ó, só em lembrar. Aí, ó, gente, eu não tenho nenhum lenço aqui, ó. Poxa, Eu falei vai pra aí, vocês ó, não fazer tenho nenhum lenço, lenço. fazer caderno e anotar, gente. Ó, então a mãe, ela foi a minha grande professora. E ela foi criando técnicas, que ela via, ela observava como os professores ensinavam, ela pedia para os professores ajudar a gente, né, me ajudar no caso, né? Ajuda o meu filho, o que que eu posso fazer para ajudar ele em casa, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a mãe, né, minha esposa no carro, a gente vindo, lembrando de algumas situações de escola. A mãe, ela pegava revistas. Tem revista em tudo que é lado aqui. Ela pegava revistas. É porque tem material, tem caderno, é tudo. Aqui, a gente, aqui, tanto aqui na casa do meu irmão como lá em casa, para onde tu virar, vai ter livro, caderno, revista, vai ter sempre algum material para tu poder estudar, ler. Aí ela fazia eu recortar as letras da revista e criar novas palavras, né? Então, eu sempre tive muito essa pegada da minha mãe junto comigo, né? E a sua Então, mãe estudou até que ano, Léo? ela só tinha, na época, ela só tinha a quarta série. Ela só tinha a quarta série. É pra você Depois ela ver, voltou né? a estudar. Então, a minha mãe também tinha até a quarta série, chegou a ser professora onde ela morava, que é um distrito aqui de Pouso Alegre, que é na zona rural. Ela ministrava aula, a letra dela é muito bonita. Agora não, porque infelizmente ela está com um problema de saúde, né? Daí não dá para fazer as letras que ela fazia antes. Mas é uma coisa que ela lê bastante, ela assiste televisão, ouve rádio, coisas que hoje, o que acontece? Como você acabou de falar, o que que você acha que se uma pessoa tivesse o mesmo problema que você teve na escola naquela época, hoje, o que que ela deveria fazer? Ó, a, a minha mãe, ela sempre ganhou muito, ela sempre ganhou pouco dinheiro. Assim, é, era sempre na base do salário mínimo, né? A minha mãe, ela sempre vendeu salgado na escola, cachorro quente. Eu aprendi matemática na prática, vendendo salgadinho com minha mãe, os números dessas coisas. E matemática era muito bom. Na sala de aula eu sempre tirava nota razoável em matemática, mas é porque eu tinha essa pegada junto com minha mãe de empreendedorismo, de números, passar troco, não podia errar, né? Que era pouquinho. Mas a minha mãe nunca, sempre que eu tive alguma dificuldade, quando ela não conseguia, a minha mãe me colocou em aula particular, me colocava para fazer cursinho. Eu que não entendia o porquê que ela fazia isso, que eu achava que era muita maldade, né? Eu já estudava na escola, ainda tinha que estudar fora da escola, né? Eu não entendia. Mas ela sempre se esforçou, ela sempre me colocou, sempre investiu no meu aprendizado, né? Mesmo as pessoas falando que não tinha como, que era difícil para mim aprender aquele negócio todo, ela sempre investiu, sempre me colocou, né? Então ela trabalhou muito, ganhando um pouquinho, mas investia muito no aprendizado da gente. Então, uma coisa que eu falo, quem está tendo qualquer dificuldade em qualquer situação, a primeira coisa que tem que fazer é acreditar em si, né? Aprenda a acreditar em você. E a segunda é
não tenha medo de investir em si, não. Às vezes, tu não vê o resultado na hora de investir no seu conhecimento, no seu tempo, investir na sua saúde, investe em você. A minha mãe, ela sempre investiu na gente, em mim e no meu irmão, né? Não tinha medo de comprar um livro, de comprar um material, pagar um curso, não tinha. Mesmo se a gente tivesse dificuldade de comer em casa, ter o que a gente quiser. Ah, eu queria muito comer um iogurte, um biscoito, né? Ah, mas não vai dar porque tu vai ter que pagar a tua aula de reforço. Então, ela nunca teve medo de investir no conhecimento. E Nunca. isso foi uma Eu não grande sei. vantagem, né, Léo? Porque hoje você está aí, você passa no concurso público, né? Porque você tem que estudar também para concurso público para ser sargento, né? E outra coisa também, você fez faculdade? Sim, eu sou formado, tenho pós-graduação, sou formado em sistemas para a internet, né? Tenho pós-graduação em sistemas de avaliação educativa brasileira. Tenho mais de 40 cursos de diferentes áreas, cursos de empreendedorismo, tem um curso até de área de custo. Voltou, Léo. Tá Voltou. chovendo muito aí É, também ou não? não, tá tranquilo aqui, um sol quente. O André tá falando né, que ele só batia, eu só apanhava, André. Nunca ganhei nenhuma. Aí o André falou aqui, eu era quatro olhos, fundo de garrafão. Na minha época também tinha uns amigos meus que o pessoal chamava ele de fundo de garrafa, por causa dos óculos que ele tinha. As meninas também sofriam muito, meninas pareciam. O André, a gente estudou junto, né? O André é um grande amigo meu, tudo. E naquele tempo, né? Todo mundo na escola sofria um tipo de bullying, tinha alguma coisa, tinha um apelido. Era raro quando você não tinha algum apelido, né? A pessoa que não tinha apelido na escola. E isso, o que que acontece? Ninguém morreu por isso. Hoje a turma fala de bullying, qualquer coisa que faz é bullying para cá, bullying para lá, né? E isso o que acontece? Isso prejudica, eu acho, o crescimento das pessoas. Que isso faz isso que faz a diferença. Eu acho que de nós, da turma hoje que tem 40 anos, né? Ou de menos, até de 30 anos para cá, que a diferença na escola. Por exemplo, a gente teve as dificuldades, muitos pararam em alguns trechos da escola, mas ninguém parou assim de estudar. Ou seja, cada um foi progredindo como pôde, né? No meu caso, por exemplo, da minha casa, eu sou o único que tem faculdade, a minha irmã agora também está fazendo, né? A Patrícia estava aí também. A outra, minha irmã, tem o segundo grau. E o que acontece? A gente sabe do trabalho que nossos pais tiveram para manter a gente na escola, que não era fácil naquela época, que a maioria ganhava salário mínimo. Era raro as pessoas que ganhavam acima de 2, 3 salários mínimos. Hoje não, hoje é uma coisa até mais fácil, né? E o que acontece? A gente não tinha a tecnologia que hoje a gente tem. A gente fala de pesquisa, tudo. Eu aprendi pesquisa na marra. Hoje não, o pessoal entra aí no Google, tem de tudo. Ou seja, você vai no YouTube também, é uma biblioteca ambulante para você. Que as pessoas não entendem que naquela época a gente não tinha internet, como o André está falando aí, não tinha Google, não tinha. O que era a nossa fonte de pesquisa? A biblioteca da escola e a enciclopédia Barça. Quem tinha a enciclopédia Barça em casa era considerada as pessoas todas ricas, porque era através daquilo que o pessoal fazia pesquisa na época. Hoje não. Hoje você joga no Google lá, o Google te dá tudo que você quiser na mão, tudo mais fácil. Você pergunta de uma pessoa, aparece lá todos os processos dela. Ou seja, além disso, o que ela já foi, o que ela fez, né? Até ontem eu estava até rindo de umas coisas que estavam acontecendo na internet, sobre, no caso, as pessoas pesquisarem as pessoas políticas, né? E o que acontece? O Google tem aquela parte do microfone que você joga lá e sai todo o seu, como se diz assim, a tua história, né? E isso você pode ver que você não precisa nem digitar mais, você só falar, você já consegue pesquisar. Eu estava falando para eles aqui, Léo, que na nossa época nós não tínhamos internet.
a nossa fonte de pesquisa eram as bibliotecas e, no caso, quem tinha enciclopédia Barça em casa. Quem tinha enciclopédia Barça em casa era considerado pessoas ricas, né? É. E hoje você tem tudo na mão, bem dizer. Você procura, joga no Google, aparece, né? E o que mais que a tua mãe também fazia para você, Léo? Então, eu lembro que você contou uma história um dia que você fugia da escola, escondia, né? E aí o que acontece? A tua mãe foi atrás de você para buscar o seu um dia, não foi isso? Para levar para a sala de aula? Tá me Sim, ixi, ouvindo? várias vezes. Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tô, perfeito. Sim, muitas vezes eu fugi da sala de aula e minha mãe teve que me pegar de volta. Teve muitas vezes. É, teve uma vez que eu corri da sala de aula, a gente não fica. Acontece coisas na cabeça da gente que na fase adulta que a gente não sabe o porquê. Que aí a gente tenta depois ver o que que é. Eu tinha muito medo de falar com as pessoas hoje, depois de adulto, no meu trabalho. Como policial militar, eu tinha medo. Eu tive que pedir para sair do trabalho de rua para ir para o administrativo porque eu tinha medo de ir para a ocorrência. Não por causa da ocorrência em si, mas pelo medo de conversar com a pessoa, perguntar o nome dela. Eu tinha medo de escrever o boletim porque eu tinha medo de errar a escrita, né? E a gente fica com esse medo, essas fobias. Eu tinha fobia de falar com as pessoas. Alguns anos atrás não ia estar aqui falando contigo de jeito nenhum. Eu não ia nunca ia aceitar um convite para fazer uma live com alguém. Eu tinha medo de atender o telefone. Eu não atendia o telefone do meu trabalho, porque eu tinha medo, né? Eu tinha o maior medo. Aí o que acontecia? Uma vez eu fui apresentar um trabalho na sala de aula, trabalho apresentado lá na frente, né? O seminário, né? Fui apresentar na frente de todo mundo e chegou lá na hora, eu estudei. A minha mãe, ela, quando era em época de trabalho e prova, ela sempre me ajudou muito. Quando era em época de prova e trabalho, eu tinha que estudar umas 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Então, acontecia uma rotina de diferenciada de estudo. A gente acordava de madrugada, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Aí a minha mãe fazia um café reforçado, fazia e ficava lá colocando eu para estudar, coloca aqui, eu querendo tirar o meu cochilo, ela lá tal. Então, ela sempre foi assim, né? E eu estudando lá e madrugada dentro do banheiro, eu ia tomar banho, era estudando, às vezes ela ficava repetindo a leitura para mim, e assim, não parava, era muito, muito mesmo. E no dia de apresentar esse trabalho, mesmo eu sabendo, mesmo ter estudado muito, na hora do trabalho não saiu nada, travou aqui, ficou aqui travado, um navio, né? Travou, não saiu uma palavra. Aí eu fiquei olhando para os alunos olhavam para mim, eu olhei para o professor olhava para mim, e ele falou, né, vamos, fala alguma coisa, né, apresente tua parte aí, né, que era aquele trabalho, ficava, a gente colocava todo o grupo, né, umas 5, 7 pessoas, né, aí cada um estudava uma parte, né, ninguém sabia o trabalho completo, era só uma parte do trabalho. Aí minha parte chegou na minha, travou. Aí eu fiquei com aquele negócio e não saía, e eu comecei a me molhar. Saiu só por baixo, eu comecei a urinar, né? Então eu fiquei com muito medo, vergonha e saí correndo. Fui-me embora. Caí, fugi para casa. Eu pulei o muro da escola, porque se eu fosse pelo portão não ia deixar eu sair, né? E se eu visse a minha mãe pelo meio do corredor da escola, ela ia colocar o pé dentro da sala de aula. Aí eu pulei o muro, né? Pulei o muro da escola e fui me esconder debaixo da cama da minha mãe. Eu esperei ela chegar em casa, né? Com medo de apanhar. Mas aí não, ela me tirou debaixo da cama, mandou eu tomar banho. Então ela teve toda essa, essa paciência comigo. E para poder voltar no outro dia na aula com aquela vergonha, eu deixei material, a minha mãe que pegou meu material, guardou lá no colégio mesmo, ou ela levou para casa, nem lembro direito. E aí ela fez aí no outro dia para aula. Tinha que ir, não tinha, eu não queria voltar mais perto. Pô, a vergonha, imagina, sair correndo porque estava se urinando. Então foi muito presente nessa situação. Então, aí o que acontece? Eu tinha essa fobia de falar, desse medo de falar, mesmo não me lembrando mais da situação, era por causa dessas situações, né? De
medo de falhar, medo de errar, medo de não fazer acontecer como as pessoas querem que aconteça, né? O medo de ser o zero de novo, que eu achava que eu era um zero naquela época. Todo mundo tirava nota boa, eu tirava nota baixa. Para tirar nota boa, eu tinha que colar. Então era toda Uma essa coisa, situação, né? uma coisa também que você fala que às vezes até alguns alunos, quando eu estou ministrando aula, e eles comentam sobre isso, eu também falo para eles que não é bem assim, né? E o que acontece? Quando a pessoa às vezes ela acaba criando uma crença dentro dela e ela acaba se considerando como burra, né? E na realidade não é isso. Às vezes como se diz, uma dificuldade, um problema ali de aprendizagem, né? Que hoje a gente vê com os professores do ensino fundamental várias técnicas, vários procedimentos. E por isso que hoje, dentro da escola, existe o psicopedagogo, né? Que antes não tinha. Então, eu acho, como você acabou de falar aí, é uma vantagem hoje que a gente não tinha naquela época, né? E uma coisa também que eu parabenizo o Léo sempre que a gente conversa, tudo, é que além dele passar por todo esse processo da escola, como ele já acabou de falar aí, hoje ele é pós-graduado. E se não fosse a escola em si, porque tem muita gente que fala assim, na escola para quê? Até considero as pessoas não querendo fazer uma faculdade, mas, como se diz, o ensino fundamental e o médio, a pessoa tem que fazer, porque a pessoa precisa aprender pelo menos ler e escrever, né, Léo? Porque Ah, senão, o que sim, acontece? Isso é a base de tudo, para qualquer profissão hoje, né? E coisas que o pessoal, muitas vezes as pessoas às vezes criticam os professores, né? Mas os professores, para analisar o que eles fazem, realizam na jornada, bem dizer, tripla, né? Porque além de ser mãe, além de ser também pai, às vezes, dona de casa, ainda tem que aprender, tirar um horário dela lá, para poder fazer o plano de aula, para poder apresentar para o aluno, né? sim. É. O, o André tá falando aqui, né, que minha carteirinha, né, que era o boletim, né, os boletins antigamente, tinha tanta nota vermelha que se espremesse saía sangue. Então, se a gente dava para fazer um suco de morango, hein, bem vermelhinho. Rapaz, é desse jeito, professor. A gente tem que se esforçar. Às vezes a gente fica com medo mesmo, né? O medo é do ser humano, o medo é normal da gente. A gente fica assustado com coisas novas e tudo, mas além disso, o ser humano é de resiliência, de adaptação. O ser humano ele é de força. Ele pode sim vencer os medos dele. Eu nunca imaginaria na minha vida que eu poderia escrever uma redação. Eu passei anos sem fazer o Enem, sem fazer vestibular, porque eu tinha medo da redação do Enem. Eu desisti de faculdades. No último ano, desisti, eu fiz a faculdade toda, só não entreguei a monografia, porque eu fiquei com medo de apresentar a monografia. Achei que poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo lá no ensino fundamental, né? Ter que sair correndo da sala. Eu desisti de faculdade, eu desisti de quantos? De, de 4 faculdades. Eu fui terminar a quinta. Na quinta eu fui terminar. Você lembra Eu quais fui as quatro primeiras que você fez ou não? ó, eu desisti de sociologia, ciências sociais, né? Que aí era dividida em sociologia, antropologia e ciências políticas. Essa eu desisti na eu fiz tudo, desisti só na monografia, só não apresentei, eu fui jubilado da faculdade porque eu ficava, não, depois eu faço. Eu não fiz porque não era porque eu não tinha tempo, a desculpa que eu dava era que eu não tinha tempo, mas a verdade era que eu tinha medo da monografia, né? É, eu tinha filosofia, fiz uma faculdade de filosofia, teologia, é, fiz uma de gestão e ges- gestão pública, uma de gestão pública de Olha, eu desisti foi de 5, na sexta que eu terminei. A veterinária também. Eu deixei de fazer veterinária porque eu fiquei com medo, que eu confundo algumas palavras, eu confundo esquerda e direita. Eu ficava
Eu tive pesadelo. Eu passei, eu tirei uma nota maravilhosa para fazer veterinária. Era, era um sonho, né? Era até um sonho de fazer um curso na área de saúde, medicina e tudo. E eu passei em veterinária com a faculdade pública aqui do meu estado. E eu tinha pesadelos à noite porque eu ficava com medo de, na hora de fazer uma cirurgia em um animal, num ser vivo, fazer algo errado, e matar o animalzinho, o ser, e a pessoa, o dono desse animal, ficar com raiva de mim, ficar triste. Eu tive pesadelos por causa do meu medo. Então, o medo faz a gente desistir de sonhos também. Então, eu desisti de 5 cursos. Não foram 4, foram 5 faculdades que eu deixei de fazer. E eu falo que a gente pode, sim. Eu não sei escrever não ainda, Heraldo. Até hoje eu escrevo palavras erradas. Até hoje eu falo palavras erradas. Porque eu tenho dislexia. Eu descobri que eu tenho dislexia há uns 5, 6 anos atrás, porque eu estava buscando tratamento com a depressão, porque eu estava querendo tirar minha própria vida. Eu estava com pensamentos suicidas. Porque eu me achava, como tu falou, a gente às vezes se acha burro. Eu me achava burro. Eu É, achava o a que pessoa eu... que eu me achava que eu era a pessoa mais burra do mundo. Então, hoje eu vejo, não só como você acabou de falar, porque como eu fui também diretor de um colégio, eu via que muitos alunos lá tinham também dislexia. E eu encaminhava, no caso, aí para a coordenadora, né? Depois para a psicopedagoga, para poder conversar, mostrar para os pais também entrar, né? Mas o que que acontece hoje, que eu vejo, Léo, que, por exemplo, assim, é uma coisa que eu sei que você agradece todo dia da sua mãe, certo? Mas hoje eu vejo que muitos pais falam que não tem tempo para isso, entendeu? A gente viu isso bem recentemente, agora na pandemia. Na pandemia, os pais que ficaram com os alunos, que ficavam com os alunos, e olha lá, que era só seu filho, né? Não era só seu filho. Ficaram muito estressados, uns ficaram até com raiva, querendo mandar as crianças para a escola de qualquer jeito, tudo, né? E a gente sabe que atrapalhou um pouco, a pandemia atrapalhou um pouco aí os estudos de muitas pessoas, né? Mas, por outro lado, foi uma coisa que hoje o pessoal para analisar que o professor é, bem dizer, um herói. Além de É. ser um herói, o que acontece? É uma coisa, um fato que aconteceu comigo há um tempo. Eu estava vindo na época eu andava de ônibus para ir trabalhar e o pessoal estava de greve aqui em Pouso Alegre, né? As escolas municipais e as escolas estaduais também, por causa dos baixos salários e tal. E uma mãe virou e falou assim: professor entra de greve, que tá ganhando muito pouco, já tá ganhando muito, não tá ganhando pouco, não. Só trabalha 4 horas, que não sei o quê, né? Eu virei para trás, ela estava falando e falei para ela assim, ó, que hora que a senhora chega na escola? Na, que hora que a senhora chega do trabalho na sua casa? Ah, eu chego 4 horas. Quanto tempo você fica com teus filhos? Ah, na faixa de 4 horas por dia. A senhora não briga com eles, não xinga? Ela falou, faço tudo isso. Eu falei, então, só que a senhora pode xingar teu filho. Agora, um professor, ele está dentro de uma sala de aula, ele tem 30, 40 alunos. E cada aluno que está ali, cada um tem uma cabeça, cada um tem um pai diferente. Se o professor chegar na sala e falar mais alto com o aluno, o pai no outro dia vai lá brigar com o professor, mas não sabe o que ele aprontou, né? E o que eu estou falando, o que eu falo, a tua mãe, bem dizer, é uma heroína, né? Porque é difícil isso. E outra coisa, a gente tem que dar os parabéns para ela, como se diz, porque tem um filho como você que tem não só por causa da faculdade, mas você lutou para poder chegar onde você está. E seu irmão também, né? Porque agora, como se diz, está entrando na medicina, e não é uma coisa fácil para quem é pobre ter um salário mínimo, né? Hum, Que é uma coisa bem certo. difícil. E uma coisa também que eu quero que você fale agora, Léo, é com relação ao seu livro, cara. Porque você falou que não sabe escrever, mas tem um livro. E que você também conte sobre o método que você tem, da mentoria que você está dando, certo? Porque isso é muito importante a pessoa ficar sabendo. É, é assim, eu, é que eu, na verdade, eu escrevo errado. Eu sei escrever, mas eu escrevo palavras erradas, né? Não, Que tem mas isso, uma.
tem uma diferença, né? A pessoa que não sabe escrever ou a pessoa que sabe escrever e é errado, né? Não, mas Ah, esse, eu, desculpa, não, completando aqui. Mas só de você começar a escrever e fazer um livro, certo? Nem que tenha palavras erradas, porque vai passando uma revisão depois, né? Agora, isso. pior que quem sabe escrever e não tem coragem de colocar a história, né? Uhum. Para incentivar Pô, outras pessoas. aham. É porque é o que eu falo, né? Que as pessoas falam, eu não faço isso porque eu não sei fazer isso, né? Se limitam, né? A gente se limita muito. Eu tenho muito medo porque eu vou errar uma palavra e a pessoa que vai ler vai ser um professor, vamos dizer, né? Eu ficava com isso na minha cabeça. Eu tinha medo de escrever nos boletins de ocorrência. Eu escrevo errado porque eu confundo as letras. Aí eu penso, vem um professor Heraldo vai passar numa blitz, e tá lá o policial Leonardo, a autoridade lá do momento, né? Aí o professor Heraldo tá lá, eu vou fazer uma notificação. Aí na hora que eu vou fazer a notificação, eu escrevo o nome do professor Heraldo errado, ou escrevo uma palavra muito fácil, tipo carro, escrevo de outra forma. Aí o professor Heraldo, lá na hora, como que eu vou aceitar ser notificado por esse policial que não sabe nem escrever? Né? Eu ficava pensando nisso. Eu sei. É Então, uma crença, aí né? eu, aí eu ficava pensando nisso, aí eu estava tendo muitos problemas internos, problemas no meu trabalho por causa disso. Então, eu parei. Por muitos anos eu escrevia quase nada. Tinha dia que eu não escrevia era nada. Se eu pudesse não pegar no caderno e numa caneta, era um milagre para mim, porque eu não queria. Eu tinha medo real. E eu falo para a gente que não é o mundo que limita a gente, não. Não é o mundo, né? Na parte externa que vai limitar a gente. É eu que me limito. É eu que me limito. Se eu pensasse até hoje, quase todo dia eu recebo mensagem das pessoas falando: Poxa, eu li o teu livro. Ele não fala dos erros. Ele não fala das palavras erradas, não fala se tem alguma. Ele fala do quanto que o livro melhorou a vida dele, o quanto que mudou a vida dele. Então, os nossos erros, a gente pode aprender muito com ele. Eu aprendi muito com meus erros. Por isso que eu estou aqui dando uma live aqui com um professor. E sobre o meu livro, né? É o livro Seja Nota 10 na Vida. Ele já está nos sites, ele já está dentro das plataformas de vendas da Amazon, Americanas, Magalu, no próprio site da editora Viseu. Ele está por uma editora, né? Quem não é qualquer. Eu escrevi esse livro no ano passado. No ano passado eu fiz o lançamento dele. Eu mesmo aprendi a escrever o livro. Coloquei dentro de uma. Aprendi como que montava, aprendi a fazer capa. Eu fiz tudo por conta e mandei fazer A impressão. a impressão, né? Tudo por conta. E no mesmo ano fui convidado por uma editora para lançar o livro por uma editora. Tem escritores, autores que passam vidas para poder conseguir, né, ter isso. E eu fico muito honrado, né, que o meu material chegou a ser reconhecido muito rápido. E uma coisa também E legal que através do livro, né, Léo? Vamos já uhum, dar um spoiler para a moçada aí, né? Posso dar um spoiler? O pode. Léo esteve no Rio de Janeiro, se não me engano, ano passado, tudo, porque uma emissora aí de grande nome, que a gente depois ele conta para vocês quem que é, tá para fazer um filme da vida dele. Conta aí, Léo, para a turma aí já. Então, e falando sobre isso, né, o livro ele já está para Ah, quem quiser, né? pode dar aí aonde também tá, tá na Hotmart também? Não, não, na Hotmart não, tá nas plataformas grandes de vendas aí de livros, né, especificamente de livros. Tá. E lá também tem os e-book e só que eu vou fazer o lançamento dele oficial que eu ia fazer no final do ano passado. Só que minha esposa ficou grávida, eu estou grávida, aí foi muitas emoções ao mesmo tempo, aí eu adiei um pouco o lançamento oficial, né, aqui. E eu vou fazer o lançamento oficial dele dia 14 de fevereiro.
né? Mês que vem eu vou fazer o lançamento dele oficial. Eu acho que eu não tinha nem divulgado ainda para ninguém. Eu estou divulgando aqui contigo agora. Lançamento Gente, oficial só para dele. dar um spoiler do Léo, já que ele falou que tá grávido, eu liguei para ele um dia convidando ele para fazer essa live de hoje, né? Só que daí teve outras coisas que aconteceram, não deu para a gente marcar na época, né? Mas eu virei e falei para ele, sonhei que a tua esposa tá grávida. Não Eu foi, falei, Léo? tá doido, né? Ele me xingou. Aí Maluco, rapaz. passou um mês mais ou menos, o Léo foi lá. Eu vou ser papai, né, Foi, Léo? ó. Rapaz, tu tem aí um. Quando tu sonhar com alguns números assim, tipo 6 números, tu me manda esses números, Pode deixar. tá bom? Tá Isso. joia. E sim, porque eu faço palestras, né? Faço também palestras, não na área só educacional, eu faço palestras para empresas, faço palestras para eventos em vários outros temas. E eu fiz ano passado, ano passado tive o prazer de ir no Rio e conhecer a Boa Ideia, né? Uma produtora, e conheci o Pedro Vasconcelos. Aí, depois da palestra, depois da gente conversar, aí teve a ideia aí dele falar sobre a possibilidade de fazer um filme sobre a história, né, do Léo e sua mãe, né? E quem sabe, né? Quem sabe se isso não acontece mesmo de verdade, aí a história do menino que pulava o muro da escola não se torna aí um material de cinema. É isso? Seja nota Ah, 10, hein? seja nota Não 10 só na na vida. escola, como na vida. Na vida. Deixa eu explicar o título, né? O porquê desse título, né? Seja nota 10 na vida. Que a gente está falando do livro. Tu falou que a minha mãe ela é uma heroína. E tem um capítulo aqui que eu falo sobre a minha mãe. O nome do capítulo da minha mãe é A Heroína, né? Tá vendo? Isso é Isso. muito bom, hein? Aí o que acontece? Eu O Seja Nota 10 na Vida, o nome do livro, é esse porque às vezes a gente se acha um zero. A gente se acha um zero porque tirou uma nota baixa, a gente se acha um zero porque entrou numa sociedade errada e ficou com prejuízo. Às vezes a gente se acha um zero porque entrou num relacionamento que parecia que ia ser o sonho da nossa vida e depois a gente vê que não era bom, né? é, a- Entrou num relacionamento, num casamento que deu errado e depois, poxa, deu tudo errado na minha vida e se acha um zero e leva isso pro resto da vida como um zero. Coisas que aconteceu no passado, coisas que aconteceu a uma vida e a gente leva isso para toda a jornada. E eu fazia isso comigo, né? Tudo que era erro na minha vida, eu trazia isso como sendo porque eu era burro. Eu sou muito burro, eu sou um zero, eu sou um burro, eu sou um zero. E aí até perceber que a gente está aqui e pode escolher ser o nota 10. A gente pode escolher hoje ser o nota 10 na vida. Não importa se eu tirei zero lá na escola, se eu me mijei dentro da sala de aula, se eu travei na hora que foi para apresentar o trabalho da minha vida, se eu travei numa entrevista de emprego, né? Que às vezes a gente não travou para fazer um trabalho, mas travou na hora de fazer uma entrevista de um emprego, né? Isso não quer dizer que tu é um zero ou um burro. Tu pode usar isso ao teu favor e ser o nota 10 hoje. Poxa, eu errei, eu falava ruim, eu não conseguia apresentar um trabalho. O que que eu posso fazer no próximo eu não errar mais, né? Não ficar pensando, poxa, eu errei e no próximo eu vou errar. Não. O que que eu errei lá? O que que eu posso fazer para quando for o próximo eu ser o melhor, né? Pensar em ser o melhor não é ruim, não, gente. Pensar ser o melhor não quer dizer que tu tem que passar por cima dos outros, não. Pensar em ser o melhor é que tu vai fazer de tudo para tu ter o nota 10 na vida, ser quem tu quer ser. E não o zero que a gente pensa que é lá no passado. Não, deixa para lá, vamos aprender a ser nota 10 na vida e aprender a realizar nossos sonhos. Não é isso, professor? Sim, com certeza. Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna, uma ex-aluna minha, tudo, né? E ela é uma colega também, né? E ela trabalhava na faculdade que eu trabalhei, certo? E ela trabalhava como auxiliar de limpeza. E eu tinha acabado de fazer um mestrado, tudo, e o pessoal virou e falou para ela,
perguntou para ela por que ela conversava comigo, que eu estava num nível bem superior a ela, não sei o quê, né? Aí ela virou e falou assim, ó, ele nunca me fez distinção de nada. Outra coisa, ele sempre me incentiva. E eu vou fazer faculdade porque ele está me incentivando a fazer faculdade. Aí o que acontece? Hoje, né, estava conversando, ela está na segunda pós-graduação dela. Ela fez pedagogia, certo? Formou, a filha dela é pedagoga, e hoje o que acontece? Ela dá aula hoje na PAI, ela fez pós-graduação hoje em aquele, como é que fala? Inclusão social, né? Inclusão de infantil lá. E o que acontece? Ela está lá na PAI, na segunda pós-graduação dela. E ela me ligou hoje para falar que ela terminou a segunda pós-graduação e ia me agradecendo, certo? Aí ainda brinquei com ela, falei assim, mas o pessoal falou que eu era superior a você, o que você acha? Aí ela falou, não, você nunca foi. Eu falei, então, essa que é a diferença. Eu sempre incentivava as pessoas a estudarem, entendeu? Que uma coisa você pode até não ter, você pode até não ganhar dinheiro, né? Você não, às vezes você não vai ser rico, mas o conhecimento que você adquire, ninguém tira. E é o caso teu, Léo. Eu admiro você muito por causa disso, porque o que acontece? Não só por causa disso, porque eu conheço você como uma pessoa assim, não tô, a gente nunca teve pessoalmente, só virtualmente. Mas a história do Léo é muito bonita. Muito bonita. E outra coisa também, é digna mesmo de um filme, merecedora de um filme. Porque se a gente parar para analisar num país que a gente está, e todos os recursos são difíceis, né? E você chegar hoje a terminar uma faculdade ou terminar um ensino fundamental e tá transformando vidas, nem que seja uma vida só, isso já é maravilhoso. É uma coisa divina, é uma coisa de Deus. E o que acontece? Você está fazendo isso não só também através do teu livro, você tem um curso também. Fala do seu curso aí, seja nota 10 na vida, pode falar. Olha aí, né? É a mentoria, né? Mentoria nota 10 na vida. Esse ano eu vou voltar. Final do ano passado para cá eu não consegui fazer, né? Como eu falei, estou grávido, né? E muda toda uma rotina. Mas eu estou me organizando para, após o lançamento do livro oficial que eu vou fazer, já entrar com uma nova turma de mentorias. Ano passado eu fiz só com mulheres, nesse ano eu estou querendo fazer agora aberto, homens e mulheres, a mentoria Nota 10 na Vida, que existe vários resultados com essa mentoria, né? Então, eu quero muito retornar o mais rápido possível. Eu só estou me reorganizando para a nova fase de uma vida, né? Que tudo é aprendizagem. Ser pai está sendo para mim uma nova aprendizagem. Eu estou entendendo esse novo universo. E para mim isso é maravilhoso. A Adriana aqui, ó. Adriana, um beijo, Adriana, no seu coração. Melhores. A Adriana estava doentinha nesses dias. Espero que esteja tudo Tá. certinho com você, Adriana. A Adriana é uma mulher nota 10 na vida. Já participou da mentoria. Minha mentora, Participou ali. A Adriana é meu anjo. espetacular. Ela é linda demais, a Adriana. É perfeita ela. E aí eu vou voltar com as mentorias, que eu estava meio que parado por causa de tantas coisas acontecendo. E eu quero muito, muito transformar as pessoas. O meu maior objetivo, professor, meu sonho é criar um exército de pessoas nota 10 na vida. Né? Pessoas que acreditam que é possível aprender para realizações. Uma coisa que eu falo sempre que realizar sonhos é uma questão de aprendizagem. Não é nada mais do que isso. Qualquer sonho que tu tenha na tua mente, você, a Adriana, a Bia, que está aqui assistindo, o Luiz Felipe, que o Luiz Felipe tem 14 anos, está aqui assistindo. O André Ekman também está aí nos assistindo. Então, não importa o tamanho do sonho, não importa a idade. É só querer aprender para realizar esse sonho. Tudo na vida, todo sonho é através da aprendizagem. Qualquer sonho. Não é dinheiro, não é da onde veio, não é família, não é sangue, não é cor, não é o, o intelecto de certificados, faculdades, isso tudo. Se a pessoa tem um sonho e quer aprender, ele ganha o mundo, ele vai embora.
Ele E olha vai para você ver como é que realizar. uma coisa, o que, que é a crença, né? Você falou aí, por exemplo, que você tinha essa dificuldade, que você, pessoal que você achava que era burro, tudo, né? Eu tive que fazer uma terapia recentemente, certo? Há uns 4 anos atrás, tudo, para me aceitar algumas coisas. Porque o pessoal me achava, porque eu tinha feito mestrado, eu era muito inteligente, que não sei o quê, né? E isso me feria, certo? Porque não me sentia merecedor disso. E aí, um dia, na terapia, a psicóloga virou e falou para mim assim: tá, você não gosta de ser chamado de inteligente, e você gosta de ser chamado de burro? Aí eu peguei, fiquei assim, né? Falei, não, é uma coisa chata, né? Aí ela virou e falou: então, você tem que aceitar isso. E é como você acabou de falar, é um aprendizado. A gente nunca deixa de aprender aprender. Você pode ter 60, 70 anos. Tanto é que o meu coordenador não, meu orientador de mestrado já tinha livro publicado, foi reitor da universidade, tinha doutorado, um dos primeiros doutorados aqui da cidade de Pouso Alegre. E o que acontece? Com 83 anos, ele foi fazer outro doutorado. Aí você para e analisa, o cara está morrendo, para que fazer outro doutorado? Porque é aquilo que a Pô, gente acabou de falar, conhecimento ninguém tira. é. E tá aí E o não tem Léo, idade. né? E não tem idade para você aprender. E ser Uhum. nota 10 na vida, eu estou aprendendo com o Léo também. Porque eu também Uhum. tenho algumas dificuldades que eu estou aprendendo com ele todo dia. A gente conversa aí direto, né? E quem puder aí, no caso, adquirir o livro do Léo, como se diz, vai ser de um grande valor inestimável mesmo, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Se não fizer na sua vida, vai fazer para o seu filho, vai fazer para o seu neto, né? Mas vai ser uma diferença. E é uma história que, como se diz assim, a gente para analisar. Às vezes eu paro assim, fico falando, nossa, o Léo é um vencedor, mas é um grande vencedor. Eu só tenho que agradecer você, Léo, por ter aceitado falar nessa live mais uma vez. E como se diz, a gente está junto. Eu agradeço todo mundo que está aí, o André, o Décio, a Adriana. Tem umas pessoas que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. E, A minha pessoal, quem irmã, não... a Tainara, né? A minha irmã, a Uhum. Patrícia, tudo que estão aí, que assistiram essa live, porque foi, para mim, mais uma vez, mais um aprendizado. Léo, muito Então, obrigado. A Faculdade Sem Crise te agradece. E tamo junto, meu amigo. Fica com ah, Deus. Boa noite para você. eu só agradeço, eu mando um abraço aí para todo mundo aí que assistiu a gente. Quem não estiver seguindo a faculdade aí sem crise, segue aí, é muito importante o material do professor. Quem quiser me seguir também, pode seguir lá o meu Instagram. Eu sempre estou postando material. Toda terça-feira eu estou agora postando um texto no meu blog, né? Um texto bem interessante. Ontem foi terça? Hoje é quarta, é? Isso. Ontem eu, post, ontem eu postei Por que não sou invisível, que é um texto que eu relato um pouco da vontade de ser invisível e não conseguia ser, porque mesmo eu não querendo ser, mesmo eu não querendo ser o centro das atenções, na minha infância e adolescência, eu sempre era, para ser a piada da roda, né, para fazer graça. E eu tinha vontade de ser invisível, não conseguia. Então, um texto bem interessante, vai lá no meu blog, está lá na minha bio ali no Instagram, clica lá que já vai cair direto no texto, pessoal. E eu quero deixar um abraço, seja nota 10 na vida, vamos aumentar esse exército de pessoas nota 10 na vida, vamos chegar aí em todo esse Brasil. E se tudo der certo, ó, professor, nesse ano, se tudo der certo, se essa pandemia não tiver mais isso aí, se essas doenças e tudo, vamos fazer o primeiro encontro dos Nota 10 na vida no Brasil, hein? Pode ser que seja aí lá em Recife, hein? Beleza. Recife, eu tenho minha tia que está lá. Eu vou visitar ela. Olha Com aí. nota 10. O, tem aqui um professor aqui que está aqui no nosso meio assistindo aqui que está incentivando muito esse encontro a acontecer. Quem Com sabe, eu certeza. acredito muito.
dia 10 de outubro, 10 de 2022, em Recife, às 10 horas da manhã. Se Deus Primeiro quiser. encontro do Outra Inova coisa 10 na também que eu vou vida. aproveitar, só aproveitando aqui terminar, o Léo sabe, eu estou com um projeto aí também, estou lançando aí um curso que chama TCC Sem Estresse, e como o nosso amigo Leonardo falou, né? O TCC Sem Estresse foi criado para não acontecer esse negócio que aconteceu com o Leonardo, né? O TCC Sem Estresse, aí ele vai ajudar a pessoa a fazer todo o seu trabalho de conclusão de curso, artigo, monografia, relatório, dissertação, tese, dentro das normas da ABNT, e além disso, vai ajudar também na apresentação do TCC, e a intenção é que todos sejam aprovados. E não tenham mais medo do TCC, ou seja, de qualquer tipo de pesquisa, certo? Boa noite, Léo, muito obrigado, fica com Deus, dá um abraço na esposa aí. Falou, meu amigo, obrigado. Tchau. Tchau.